Oi, gente, eu sou a Pitty Koshimura e eu tô de volta com o Pitty no Japão, também conhecido como PitchCast, depois de uma pausa de alguns meses. Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu estive no Brasil entre abril e maio, depois de ficar mais de 2 anos sem visitar a minha família, muito por conta da pandemia. E é justamente essa temporada no Brasil que inspira esse episódio. Eu aproveitei que meu parça Roberto Maxwell também esteve por lá, quase que na mesma época que eu, para bater um papo com ele sobre principalmente questões culturais do ponto de vista de quem é brasileiro, mas mora fora do país. O Roberto nasceu no Rio e mora no Japão já faz mais de 15 anos. Ele é jornalista e, além de ser consultor e acompanhante de viagens pelo Japão, ele é um super expert em saquê e gastronomia. Confere que esse papo tá demais. Roberto Maxwell, que prazer te receber aqui de novo no PitchCast. Para quem não sabe, a gente já gravou uma conversa lá no episódio 20 sobre nudez no onsen, os banhos de águas termais aqui no Japão, que está bem legal. E o Roberto volta aqui para a gente bater um papo sobre Brasil e Japão, aproveitar que o Roberto passou uma temporada agora no Brasil, né, Roberto? Conta para mim como foi o contexto da sua viagem, quanto tempo você ficou por lá, por onde você ficou, só para a gente ter uma ideia aqui. Oi, gente, oi, pessoal que ouve aqui o PitchCast. É sempre um prazer estar aqui, poder conversar com você, né, Pitch? A gente sempre conversa de forma offline e o tempo todo, mas, enfim, é sempre um prazer também ter essas conversas de forma um pouco mais, digamos assim, coletiva, que a gente consegue estender para outras pessoas. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu tive em São Paulo, basicamente, eu fiquei radicado em São Paulo, né, por 3 meses quase, para realizar um evento sobre shochu e awamori, que são duas bebidas alcoólicas japonesas. Eu fui comissionado, né, pela Associação dos Produtores de Sake, Shochu e Mirim do Japão, para mostrar, enfim, nós fizemos um curso de 2 dias, recebemos um monte de gente bacana, e paralelamente participei do Festival do Sake, que foi organizado pela Mega Sake, do Fábio Ota. Enfim, foram 3 meses assim, super produtivos, morando, né, efetivamente em São Paulo. Visitei o Rio também, para visitar minha família, né, minha família é do Rio de Janeiro. Então, eu tive basicamente nessas duas cidades. Uhum, entendi. E, bom, para quem não sabe, o Roberto já mora no Japão há muitos anos, mais de 15 anos, então por isso, 17 anos. 17 anos. Por isso eu acho super interessante a gente ter essa visão de quem está aqui no Japão e vai passar um tempo no Brasil, principalmente porque foi a última vez que você foi para lá, já faz alguns anos, né? Foi Tinha. em 2019, um pouco antes, quer dizer, eu cheguei em 2019 e voltei para o Japão um pouquinho antes do estouro da pandemia. Né? O Tá. Brasil ainda não estava, né, numa situação de risco de pandemia, mas o Japão já estava, então eu voltei um pouco antes do Japão decidir fechar suas portas para pessoas que vieram de fora, né? Uhum. Então foi um momento assim bem decisivo, mas que no Brasil ainda estava bastante tranquilo, ninguém estava falando de casos, ainda não tinham chegado casos de corona no Brasil no momento que eu Sim. estive lá da última vez, né? Então eu fiquei os 2 anos da pandemia sem viajar para fora do Japão, obviamente, então sem ir ao Brasil também. Sim, é meio parecido comigo também. Acho que minha última vez foi fim de 2019, comecinho de 2020 no Brasil. Fiquei 2 meses, pouquinho antes da pandemia chegar no Brasil também. Então, acho que a gente tem aí esse intervalo, né, bem similar de ficar sem ir ao Brasil. E por isso até que eu queria trocar essa ideia com você, porque o que me chamou a atenção para te fazer esse convite foi uma espécie de desabafo, um comentário que você fez nos seus stories sobre uma questão comportamental dos brasileiros, que é essa questão de confirmar a presença, confirmar um compromisso na véspera do compromisso. Então, você já tem ali marcado na sua agenda, vou sair para almoçar com fulano de tal na semana que vem, aí chega na véspera, as pessoas têm esse hábito de, aí, vai rolar mesmo, vai rolar amanhã, tá de pé, e isso te chamou a atenção, né? Então, conta um pouquinho sobre isso, sobre essa sua impressão. Eu, enfim, tive vários compromissos, boa parte deles compromissos de trabalho, mas alguns compromissos com amigos, né, de lazer também. E ao longo desses compromissos eu fui percebendo que as pessoas sempre mandavam uma confirmação.
né? Tipo, mandava um WhatsApp para saber, e aí, tá tudo certo amanhã? Ou e aí, tá tudo certo mais tarde e tal. E no primeiro momento eu comecei a ficar um pouco irritado com isso, né? Primeiro porque toda vez que você tem que responder uma mensagem, você para de fazer alguma coisa, né? Então, num processo que eu estava ali, uma correria de trabalho e tal, receber uma mensagem para confirmar uma coisa que já estava confirmada, de certo modo me dava uma certa irritação. Mas depois eu fui percebendo que era comum, que todas as pessoas faziam isso, que não foi uma coisa de uma pessoa fazer, né? E aí, quando eu percebi que todas as pessoas faziam isso, eu comecei a devolver, tipo, a perguntar para as pessoas por que, que elas estavam me perguntando aquilo. Tentando entender assim, bem, se todo mundo está fazendo é uma coisa culturalmente aceitável, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente não é mais de um determinado lugar, e eu posso dizer isso com muita clareza com relação ao Brasil, né? Mas quando a gente não é de um lugar ou não é mais daquele lugar, a gente tem que ter muito cuidado antes de criticar as atitudes das pessoas, né? Porque também, por outro lado, aqui no Japão tem um monte de coisas que incomodam, né? Pessoas que vêm de fora, e eu sinto que às vezes as pessoas vão muito direto na crítica, né? E aí o que eu pensei foi assim, não, eu preciso entender por que, que as pessoas fazem isso. Eu já tinha uma ideia, claro, enfim, não sou mais, mas sou, de certo modo, do Brasil, então eu sei que as pessoas atrasam, sei que as pessoas não nem sempre respeitam os compromissos. E então é uma rede de segurança, né, que as pessoas tinham no sentido de, bem, eu tenho que sair da minha casa, enfrentar trânsito. Então é melhor perguntar se a pessoa realmente vai, porque aí eu fico numa certa segurança de saber se eu saio ou não, ou enfim, se eu perco esse tempo ou não. O que tem todo sentido se a gente sabe que outras pessoas podem vir a cancelar. Então foi um pouco isso, foi tentar meio que me reconectar com alguma coisa que eu já não estava mais acostumado. Porque aqui no Japão, assim, quando é trabalho, a gente costuma receber, sim, às vezes, mensagens de confirmação, né? E eu acho que eu também trabalhei muitos anos como produtor e tal, então é uma coisa que a gente aprende como produtor a fazer sempre, né? Mandar uma mensagem para a pessoa para confirmar, e isso ajuda também a pessoa do outro lado a tá, tô ligado, é amanhã e tal. Mas não nas relações no dia a dia. Entre a gente não faz isso com frequência, né? Então, a Uhum. menos que, sei lá, tá muito quente, tá muito frio, tá chovendo muito, a gente se confirma, mas em outras situações a gente não faz. Então foi um pouco isso, foi essa sensação de que é uma coisa que eu precisava entender melhor, e aí eu fui atrás. Uhum. E você até levantou uma enquete no seu Insta, né, perguntando das pessoas se elas fazem isso e por que fazem, e o que que você ouviu nessas respostas? Basicamente isso que eu falei, as pessoas falam muito de sentir que as outras pessoas não respeitam os compromissos, né? Eu já tinha uma coisa que me incomodava bastante no Brasil, que era a coisa das pessoas saírem, né, marcarem um horário, perdão, vamos nos encontrar às 10 e as pessoas sempre saírem com pouco tempo para chegar nos lugares, né? E isso foi ficando mais agravante porque o trânsito é ruim e tal. Então, no fundo, às vezes a pessoa até fala, mas eu saí cedo e não deu tempo. E se você é muito radical, você acaba dizendo, peraí, se você sabe que tem trânsito, você tem que sair mais cedo, né? Mas, enfim, eu já sabia um pouco disso, mas não tinha muito essa noção de que as pessoas cancelavam as coisas tão em cima da hora, né? E aí, isso que eu ouvi bastante, assim, as pessoas cancelam tudo em cima da hora, não estão nem aí com esse tipo de compromisso, então eu fico preocupado, eu prefiro mandar a mensagem e me resguardar Uhum. do que gastar o tempo, porque eu sei que vai ser penoso ir e voltar, ou chegar lá e levar um bolo e tal. Entre amigos me chocou um pouco, para ser bem sincero também, né? Eu sempre acho que pontualidade, essas coisas é muito mais uma questão de respeito, né? Eu vejo muito no Brasil que assim, eu preciso mostrar que eu sou pontual como uma forma de mostrar a si mesmo. E eu não vejo muito nesse sentido, eu vejo que a gente tem que ser gentil com o outro, né? Tipo, chegar na hora porque o outro se locomoveu para nos encontrar, marcou um horário e tal. E mesmo que não consiga, de ser muito sincero, nessa coisa, olha, eu tô parado em determinado lugar, eu estimo que eu vou demorar uma hora para chegar aí, e deixar a pessoa livre para tomar um café, para ir embora para casa também, se estiver cansado e não quer esperar, para fazer um xixi. Eu já sei de ficar esperando uma pessoa que está dizendo que está chegando apertado, sabe? Se a pessoa está chegando, dá tempo de eu esperar um pouquinho mais, e aí vamos juntos para determinado lugar, sei lá, dentro de um shopping, que é muito mais complicado de achar alguém, né?
Aham. Ficar lá apertado ali, querendo fazer xixi e não querer sair do lugar para não desencontrar, né? Sim, acontece muito, muito isso, né? Da pessoa falar, tô chegando, tô indo, e não saiu de casa. Exato, sabe? E assim, eu acho que pode acontecer coisas, eu acho que tem pessoas que realmente se desorganizam, mas quanto mais sincero você é, mais você deixa a outra pessoa à vontade. Enfim, a outra pessoa também tem o direito de não querer esperar, certo? Eu penso muito nisso, assim. E na maior parte dos casos as pessoas querem te encontrar, então elas vão entender, mas vão fazer outra coisa, vão sentar, vão tomar um café, vão entrar numa livraria, vão fazer uma compra que estavam pensando em fazer depois e adianta, e aí a pessoa também ganha tempo, entendeu? Enfim, isso foi um pouco difícil de lidar assim, com essas situações. E você acha que se você passasse mais tempo, você acha que você aceitaria melhor? Você ia acabar se adaptando, entrando nesse ritmo, ou Não, porque eu acaba... já não era adaptado antes, né? Uhum, Então isso é uma coisa que vem de mim de antes. O que eu entendi foi assim, no meu caso, eu nunca fiquei tanto tempo em São Paulo, né? E assim, o Rio hoje também é uma cidade com bastante trânsito. São Paulo, historicamente, na minha memória, sempre foi uma cidade que tem muito trânsito. Então eu nunca soube andar em São Paulo, né? Então esses 3 meses me mostraram como que é viver em São Paulo. E aí eu entendi que realmente essa coisa do sair mais cedo tem que ser mais cedo ainda. Porque tudo pode acontecer. Uma cena que me aconteceu que foi muito bizarra foi, no começo eu estava andando muito de Uber e eu não gosto de andar de carro, né? Assim, enfim, acho que tem uma coisa muito social envolvida no meu pensamento de que estou dentro do carro numa cidade com muitos carros, isso me incomoda e é real, não estou aqui dando uma de politicamente correta, é uma sensação real. E eu gosto muito de andar de trem. Né? Quem me acompanha sabe que eu estou sempre postando foto, vídeo de trem, eu postei um monte lá do Brasil também. Então, assim, eu falei, não, eu vou ter que andar de metrô. E fui, primeiro dia e tal. E não consegui comprar o bilhete na catraca, porque a catraca não estava funcionando. A máquina de venda do bilhete. Você pode comprar com dinheiro na bilheteria física. Eu não uhum. tinha dinheiro porque eu sabia que podia pagar com débito. E as máquinas eletrônicas não estavam funcionando na estação, que é uma das maiores de São Paulo. E aí eu subia, descia, porque as pessoas, não, tem uma máquina lá em cima, tem uma máquina do lado de lá. Chegou uma hora que eu falei, não tem sentido. Eu tô aqui correndo atrás de uma máquina para pagar a entrada na estação. Eu voltei, falei pro cara que tava eu vou entrar, porque eu já tentei pagar e não consegui, eu preciso sair, né? Eu tenho horário marcado, então eu cheguei atrasado numa situação em que, assim, caramba, eu realmente saí cedo para essa situação, sabe? Só não esperava que eu ia perder 25 minutos quase, porque foi isso que depois eu, né? Falei, eu ia trazer 25 minutos, né? No meu plano, cheguei no local uns 10 minutos atrasado, Uhum. porque eu justamente não consegui comprar o bilhete. Mas no final, então, no final das contas, você conseguiu embarcar? Como que foi? Eu consegui embarcar porque eu convenci o cara que ficava tomando conta, né, dos torniquetes a abrir o torniquete para eu entrar, porque ele já sabia que eu estava tentando pagar e não tinha conseguido, que eu tinha ido em vários lugares, que não estava funcionando e que eu acabei perdendo uma hora por causa disso, né? Ele ficou, coitado, assim, depois eu tenho que justificar por que que eu deixei as pessoas entrarem e acabo tendo prejuízo. Eu pedi desculpas a ele, mas eu fiz a minha parte, né? Eu tentei pagar. Então, pelo menos ele me deixou entrar, enfim, resolver o problema. Eu acho que assim, o mais difícil e diferente, talvez, né, de se habituar, seja essa coisa dos imprevistos. Em Tóquio, por mais que Tóquio seja uma megalópole, né, uma cidade gigantesca e tal, e que tem o seu caos próprio, né, e que todo mundo fala que é o caos organizado, né, as coisas são muito previsíveis. Para você sair do previsto, precisa acontecer um evento de grande magnitude, ou seja, um grande terremoto, uma coisa realmente muito, né? Porque, de um modo geral, os trens, se não são pontuais, eles são muito frequentes, né? O caso linha Yamanota, que é a linha que faz a volta em Tóquio, né, circular, ela é uma linha que tem um horário, mas obviamente que os trens nem sempre são pontuais, mas um passa daqui a pouco 2 minutos, três passa outro. Então, você consegue quebrar essa coisa da pontualidade pela frequência do trem, ou são realmente pontuais. Então, acontece um acidente na linha do trem, aí realmente a coisa para. São coisas excepcionais.
Mas eu não consigo imaginar a situação em que eu não vou entrar numa estação em Tóquio porque eu não consigo comprar um bilhete.